baiano Edinaldo Rodrigues está à frente da CBF após a confirmação da suspensão de Rogério Caboclo. Ele tem um desafio enorme de tentar limpar a imagem da principal entidade do futebol brasileiro. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação, com o presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, que tem uma reputação excelente na região Nordeste, na região Norte do país, e agora assume um desafio enorme, que é comandar a maior confederação do futebol brasileiro. E dá boas-vindas, presidente. Qual o maior desafio que o senhor encara e que o senhor enxerga nesse momento à frente da CBF? Um abraço, Oswaldo, a você, a todos da redação do Jornal à Tarde e principalmente aos leitores do Jornal à Tarde. É um jornal que transmite credibilidade sempre, entendeu? E por muito tempo foi assim, nos auxiliou muito o nosso trabalho aí na administração da Federação Baiana de Futebol. Mas queria dizer o seguinte, que o principal desafio é exatamente nós virarmos uma página ruim, negativa da CBF com relação principalmente a esse episódio recente do presidente afastado, Rogério Caboclo, e tentar e fazer um trabalho que sempre possa, tanto federações como clubes, entendeu? Seja de que série for, A, B, C, D, os clubes do futebol estadual também, que possa falar a mesma linguagem no sentido de unificar o futebol e pacificar o futebol, que hoje a gente verifica muitos imbrólios, entendeu, que envolve de todas as naturezas. Portanto, hoje o principal desafio é exatamente deixar a CBF com um ar bem puro, e com isso todo o futebol brasileiro, em todas as federações, em todos os clubes. O Rogério Caboclo, ele teve a confirmação aí da suspensão de 21 meses pela CBF, e isso foi a principal pauta dos últimos meses, com certeza. Como o senhor avalia todo esse episódio envolvendo ex-dirigentes? Olha, exatamente hoje faz 4 meses que tudo isso começou, quando eu estava em Salvador, isso uma sexta-feira à noite, fui acionado pelo Conselho de Administração da entidade, que é formado pelos 8 vice-presidentes, que estava acontecendo um problema muito sério, que já se falava, mas não se tinha provas, entendeu? E a gente não sabia de uma forma assim bem coerente, e eu tive que sair de Salvador no dia seguinte, entendeu? Imediatamente para aqui, não só eu, como também os demais colegas vice-presidentes, porque ali aconteceu exatamente quando entrou no conselho, na comissão de ética, uma denúncia de uma funcionária, onde ela fala de uma forma muito explícita e com provas contundentes com relação ao assédio sexual e moral que ela sofreu dentro da instituição. E a partir dali e até agora foi exatamente a gente procurando dar norte para a diretoria da entidade, para os colaboradores da entidade, que ficaram uma coisa nova, uma coisa inusitada e inesperada, e o conselho de administração formado pelos presidentes exatamente para estar ali, entendeu? Procurando apaziguar as questões e que a entidade continuasse o seu trabalho sem estar olhando para essa página triste, porque senão não teria condições de desenvolver seu trabalho. E isso realmente aconteceu, não porque nós estávamos aqui presentes, mas porque toda a diretoria tem um trabalho muito firme e um trabalho muito focado em cada pasta. E isso facilitou muito, e principalmente os colaboradores que são subordinados aos diretores. Isso facilitou bastante, porque nada paralisou, foi dada sequência a todas as competições, a arbitragem funcionou como sempre deveria funcionar, e o restante era uma situação
jurídica ruim, porque envolveu o nome da entidade em todos os canais de TV, não só do Brasil, mas de todo o mundo, e o que nós queríamos era exatamente que essa confederação, que é a maior do mundo, pudesse, entendeu, ter uma situação que pudesse ela não conviver a instituição e toda aquela situação que aconteceu, que estava acontecendo, respingar nela de uma forma que pudesse impedir, como ficou realmente praticamente os contratos de patrocínios que a CBF detém, que em um momento ficou assim bastante assim críticos, né, em termos de os patrocinadores saber se continuaria, como seria o desfecho, e isso sem ter nenhuma pressão. A comissão de ética foi uma comissão de ética que apurou todos os fatos, dando total transparência, ouvindo todos os envolvidos, tanto a parte autora como a parte denunciada, ouvindo testemunhas e, acima de tudo, dizer que essa comissão de ética foi integralmente colocada exatamente pelo o presidente afastado, Rogério Caboclo. Então, não foi uma comissão de ética que falou assim, uma comissão de ética inimiga do presidente e por isso que encontrou essa situação no presidente. Foi uma comissão de ética totalmente escolhida e nomeada pelo presidente Rogério. Que lições o senhor acredita que devam ser tiradas desse episódio? Inclusive, o senhor, quando assumiu, prometeu mudanças práticas justamente para evitar novos casos e novos episódios de assédio. Olha, isso tem que ser uma constante, e não só por mim, que estou nesse momento como presidente interino, mas por qualquer um dos colaboradores, dos diretores, dos colegas vice-presidentes, que seja pela arbitragem, enfim, por todos os segmentos que tem na CBF, um combate, entendeu, exatamente a qualquer tipo de discriminação, seja ela de qualquer natureza, e qualquer tipo de assédio, seja moral ou sexual. E isso é uma vigilância constante, mas sabendo que cada um também tem suas responsabilidades naquilo que for praticar. Eu quero crer que daqui para frente coisas dessa natureza não possam acontecer, não só na CBF, como no seio de toda a cadeia produtiva do futebol, principalmente entre as federações, os clubes, enfim, a arbitragem. Eu acho que essa situação vai nortear daqui para frente os bons costumes. Presidente, ao fazermos um retrospecto sobre quem antecedeu ao senhor, a gente percebe que 4 dirigentes tiveram problemas de desvios de conduta. Isso aumenta muito o desafio do senhor a partir de agora na CBF. Como o senhor pretende conduzir o trabalho à frente da confederação? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente não pode minimizar as situações anteriores, como também não podemos ficar olhando para trás, porque eu costumo falar que quem olha para trás não ganha corrida. Nós temos que olhar de uma forma firme para frente, não esquecer um passado tão ruim, que consequências trouxe para a imagem do futebol brasileiro, principalmente para a Confederação Brasileira de Futebol, mas o nosso objetivo é exatamente, primeiro, confiança não se impõe, confiança ela é adquirida, e não sou eu que vou dizer, olha, eu vou fazer totalmente diferente. Isso tem que ser todos vocês, aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, e olhando o nosso fazer, o nosso procedimento. E é com isso que eu quero fazer esse trabalho, mas sabendo que esse tipo de situação jamais vai acontecer comigo, porque eu me policio para todas as questões que possa envolver dignidade, lisura, transparência. E isso não só eu, não é singular, isso é plural, com todos os nossos pares de vice-presidentes e com todos os diretores e colaboradores dessa casa.
Presidente, o senhor conta com o apoio das 27 federações de futebol do país. Como o senhor pretende, como a CBF pretende ajudar os clubes, os times a equacionar problemas de gestão que acabam impactando diretamente dentro do campo? Olha, vê bem, as federações elas têm sido um apoio não só a mim, como também a toda a entidade. As 27 federações, elas fazem um trabalho que a CBF em cada estado, até por força estatutária, são delegadas da CBF em todas as questões que envolvam competições, e o que a gente coloca sempre é a CBF e federações, nós não poderemos colocar que federações e clubes não possam dar certo. Isso é um mito que muitos falam e que a gente sabe que, na realidade, na prática, não é assim. Cada federação tem que ter a convivência muito ordeira e salutar com cada um dos seus filiados, indistintamente, seja clubes da Série A, seja clubes da Série B, C, D, com as ligas municipais, que também são dependentes das federações, no que diz respeito ao ordenamento desportivo, mas os clubes, acima de tudo, eles têm que ter também um norte, eles têm que ter força de expressão para que possa reivindicar, junto às suas federações, junto à CBF, aquilo que possa ser melhor para cada clube. Nós temos uma CBF Academy, que ela é organizadora dos principais cursos de gestão e de técnicos, entendeu? Não só para arbitragem, não só para árbitros em si, mas, enfim, colocando para gestores todo um ensinamento e que sempre são disponibilizados para federações, para clubes, e eles têm participado de uma forma muito ativa. Então, o que eu entendo é que o futebol, seja em qualquer que seja a divisão, tem que haver profissionalismo. O futebol brasileiro, ele é muito profissional dentro de campo, com os atletas, tendo os melhores, a qualidade dos melhores atletas em todo o mundo, mas fora de campo, ele começa a se profissionalizar. Eu falo que começa a se profissionalizar porque ainda não está totalmente profissional. E é exatamente com essas ferramentas, que seja com cursos na Academy, com curso na Fundação Getúlio Vargas ou qualquer uma outra instituição que tem modelo de gestão para que possa capacitar esses administradores de clubes e de federações, é que vai se tornar um futebol brasileiro, entendeu, mais competitivo e mais organizado. Para o senhor que ficou tantos anos à frente da Federação Baiana de Futebol, o que tem que ser feito para resgatar os campeonatos estaduais? Ou se o senhor acredita que os campeonatos regionais, estaduais, eles terão que dar espaço para competições nacionais que ocupam cada vez mais aí a agenda do futebol brasileiro? Olha, eu entendo que existe lugar para todos. E a gente, quando tem muitos que falam e pregam, e respeito a opinião de cada um, quando diz que campeonatos estaduais têm que acabar, eu acho que uma competição centenária, que são competições centenárias os campeonatos estaduais, pelo menos na maioria das federações, no caso aí da Bahia, principalmente, fundou a federação e já tinha campeonato, disputando o campeonato baiano há 5 anos antes da fundação da própria federação. E assim é o paulista, é o futebol cearense, pernambucano, enfim. O que tem que acontecer é também cada federação se conscientizar que os principais clubes, é interessante que eles possam ter também uma tranquilidade para disputar as principais competições, porque isso vai dar ranqueamento tanto para os clubes como, consequentemente, para as federações. Então, os modelos de campeonatos estaduais longos e deficitários, isso é coisa do passado. Então, cada uma tem que se adequar. Por exemplo, o campeonato estadual da Bahia, ele é um campeonato um dos mais enxutos do Brasil. Ele é uma competição que tem 13 datas e que tem 51 jogos ao todo, pelo menos foi até esse ano de 2021. Então, e a maioria das federações, principalmente do Norte e do Nordeste,
tem também já esse pensamento, já trabalha desta forma, porque esses campeonatos estaduais, pelo menos do Nordeste, eles são conjugados com a Copa do Nordeste, que é muito atrativa para a região, onde dá sustentáculo técnico e financeiro para esses clubes que disputam. Assim também a Copa Verde, que é com as equipes ali, com as federações do Norte, que inclusive vai ter sua abertura agora no próximo dia 12 de outubro. Então, cada vez mais tem que ter um calendário que seja bastante competitivo e que possa colocar os seus principais clubes em competições internacionais, que não precise ficar o tempo todo ali jogando, viajando. Então tem que ter uma competição mais enxuta e com isso dar condições para que seus clubes possam avançar em competições internacionais e possa, com isso, ranquear melhor tanto os clubes como as federações. Como o senhor vê as críticas que volta e meia acontece às demoras de definição através do sistema de apoio à arbitragem dos jogos? Isso é uma crítica e é um problema que tem sido colocado na pauta também da CBF? Sim, tudo que é novo tem que ser sujeito a adaptações. Então o VAR, se você verificar, quando 2 anos atrás que ainda se discutia colocar o VAR nas competições, teve um momento que os clubes mesmo não ficaram a favor, no outro ano foi a favor. O VAR, que era só na Série A, hoje está na Série B, está na Série C, está na Série D, está nos campeonatos estaduais, e com isso o quê? Adaptar, treinar mais, entendeu? Pessoas qualificadas, árbitros qualificados para estar operando o VAR, qualificar cada vez mais os árbitros em campo para que possa também tirar aquelas dúvidas, não ficar tão dependente do VAR, e isso é uma constante na comissão de arbitragem, para que cada vez mais prepare e treine esses árbitros, e que com certeza, em um tempo muito curto, todas essas interrogações com relação ao que as pessoas que estão no VAR, entendeu, falaram, o que essa linha pode, que muito se discute, a linha A, a linha B e as discussões do VAR, isso, em um futuro muito próximo, vai ficar também à disposição de cada um torcedor, de cada um dirigente, para que a transparência seja cada vez mais, entendeu, efetivada. Como o senhor viu, presidente, a suspensão do jogo entre o Brasil e a Argentina, e o que o senhor acredita que acontecerá com esse episódio? Olha, a suspensão do jogo Brasil-Argentina foi num momento que, inclusive, estava assumindo ali a interinidade da CBF. Houve algumas informações, e para quem está no ar, naquele momento ali, sem ter um jogo, recebeu de uma forma equivocada. Primeiro, que o jogo não foi da seleção, não foi o jogo da CBF, foi um jogo da FIFA e uma competição coordenada pela Conmebol. A CBF foi para ali jogar. Ela tem uma seleção brasileira e foi cumprir uma partida. Portanto, o que nós queríamos era que nossos atletas que continuaram em campo pudessem jogar. E houve ali um descumprimento total das regras, entendeu, da saúde no Brasil por parte de atletas da seleção argentina, extrapolaram o protocolo na quantidade de pessoas, e isso está bastante evidenciado em tudo aquilo que a CBF encaminhou para a FIFA. Portanto, o que nós esperamos, não sei o que vai acontecer, mas o que nós esperamos ali é que a FIFA tenha uma decisão justa, e para quem foi em campo e queria jogar, e quem não atropelou nenhum processo sanitário do país, possa, entendeu, ter a sua causa reconhecida. Nós solicitamos no processo que a FIFA coloque os 3 pontos disputados na partida, que seria disputado na partida, em benefício da seleção brasileira. Presidente, o Tite está sendo bastante criticado pela condução da seleção brasileira. O senhor pensa em trocar o comando técnico da seleção, já pensando na Copa do Catar? Olha, a gente ouve muito isso.
por conta de alguns, nós sabemos que tem mais de 200 milhões de treinadores no Brasil, né? Cada um torcedor é um treinador, mas a gente respeita a posição de cada um, volto a falar a opinião de cada, mas eu entendo o seguinte, quem está de dentro e quem acompanha ali sempre com os jogos, o dia a dia da seleção, desde o despertar ali da comissão técnica dos atletas, os treinamentos, o trabalho que cada um faz, e que cada um, não só o Tite, mas toda a sua comissão técnica, indistintamente, a gente sabe que qualquer um outro que pudesse estar ali, entendeu? Poderia fazer igual, não sei se poderia fazer melhor. A questão de discutir a situação de esquema tático, isso aí vai de cada um, também respeitamos, mas temos que respeitar, acima de tudo, o treinador e sua comissão técnica, que nenhumas eliminatórias da Copa do Mundo tem 100% de aproveitamento, e se você colocar desde quando ele assumiu, ele tem mais de 80% de aproveitamento. Então, quando a gente verifica, entendeu, esses números, não vejo assim razão para que possa trocar um comando de uma seleção. O que se pode fazer é cobrar também, como qualquer um torcedor, né, e dizer, olha, não seria melhor assim? Aquele jogador, eu acho que isso, ele também tem muito desprendimento e com certeza ele vai saber lidar. Mas eu acho que com esses números, trocar um comando técnico seria assim, eu acho que no meu entendimento seria para exatamente não dar certo na Copa do Mundo, se troca uma situação agora, entendeu? Depois de tanto trabalho que foi feito e dos números que no momento estão aí para todos reconhecerem. Como o senhor vê a decisão de retomar os jogos com público no país, presidente, e o que o futebol brasileiro sofrerá de mudanças com esse processo de pandemia que todos nós estamos acometidos? Olha, a retomada do público, isso não foi uma coisa tão fácil, não foi simples, isso foi de uma forma muito estudada por toda uma comissão médica, onde temos o Dr. Jorge Pagura como o diretor médico, envolvidos mais 120 médicos de todos os estados e de todos os clubes, ali participando e entre eles falando e verificando os números de contaminações em cada local, aquilo que aumentou, aquilo que diminuiu. Não foi tão fácil, não foi assim por querer, foi uma coisa assim bem pensada, bem estudada e que com certeza de uma forma gradativa, como está acontecendo, não está abrindo estádios para a capacidade dos estádios, está sendo de uma forma que aquilo que possa oferecer naquele momento, e cada governo de estado e cada município tendo também os jogos respeitando todo o protocolo que a Secretaria de Saúde dos estados e dos municípios adote, e também dentro de um protocolo rígido que são exigidos, entendeu, para que atletas, imprensa, torcedores possam estar nessas partidas. Presidente, quem o senhor apoia aí para assumir a Federação Baiana de Futebol? Já tem o seu favorito? Olha, o trabalho da Federação Baiana é um trabalho que tem uma diretoria que pegou a entidade em uma pandemia, praticamente, logo assim que o presidente assumiu, pouco tempo aconteceu a pandemia. Eu acho que as eleições da federação, pelo menos, acredito que o estatuto seja o mesmo, não teve nenhuma mudança. Isso pode acontecer, se não me engano, até janeiro de 2023. Então, eu acho que, e acredito também, pelo menos quando o presidente, essa decisão de largar com relação à sucessão da federação, é o próprio presidente que tem que dar essa largada. Portanto, eu totalmente envolvido aqui na CBF, focado em tantas situações, de virar a página negativa da entidade, de seleção brasileira, enfim, patrocínios que estão chegando no momento para serem renovados, desafios dos clubes retornarem com público nos estádios.
são muitas demandas, muitas mesmo, entendeu? Que nós não temos assim, se a gente deixar de focar no que nós estamos fazendo agora, a gente, sinceramente, não vai fazer direito. Portanto, estou 100% focado só nessas situações de momento aqui do futebol brasileiro na Confederação Brasileira. O futebol é uma das principais paixões nacionais e isso não é diferente aqui na Bahia. Para finalizar, que mensagem o senhor deixa para quem vai nos assistir e, sobretudo, para o público e a população baiana? Primeiro, agradecer, entendeu, pelo tempo que tive dirigindo a Federação Baiana de Futebol. Eu agradeço e sempre não canso de agradecer a todos os filiados, indistintamente, seja os clubes da Série A, os clubes da Série B, as ligas municipais. Foi uma relação, assim, não foi de dirigente, uma relação de amizade. Tenho amigos, entendeu, que fiz no futebol baiano ainda antes de imaginar um dia ser presidente dessa casa. Eu joguei futebol amador na minha cidade, Vitória da Conquista, que mando para os meus conterrâneos, meus amigos, um abraço muito grande. E dali, entendeu, de futebol amador, dirigi a liga amadora de Vitória da Conquista, conquistamos o título, que é o principal daí do estado da Bahia, que é o Campeonato Intermunicipal, que você conhece, que envolve, disputa 80 municípios, mas envolve 200 municípios pela regionalidade que tem a competição. Fui dirigente da Federação Baiana de Futebol em 2 administrações, na administração de Marcos Andrade, que me convidou na época, eu dirigia a Coca-Cola, e ele me convidou porque eu pudesse fazer parte ali da diretoria, e que foi a primeira oportunidade que tive como diretor na Federação Baiana de Futebol. Depois, Virgílio Elísio, que sucedeu Marcos Andrade, me convidou para que pudesse ser diretor de futebol do interior, e também desenvolver esse trabalho com muita coesão com todos os filiados. E depois o Virgílio, no segundo mandato, me convidou para ser o seu vice-presidente, e depois sucedi Virgílio Elísio. Portanto, eu só quero dizer o seguinte, que o trabalho que fiz, a mesma transparência que dirigi o futebol baiano, e lógico que tivemos muitos acertos, mas também tivemos erros que pudemos colocar aqui, que as críticas construtivas pudessem, entendeu, sempre nos direcionar, porque não somos o dono da verdade. Portanto, as críticas construtivas sempre nos ajudam. Olha, você não é o dono da verdade, ó, vai por esse caminho. Então, isso é muito importante, entendeu, para ter mandatos por aclamação aí na Federação Baiana de Futebol, nos 4 mandatos que eu fui presidente aí na Federação, que totalizaram 18 anos. Foram todos por aclamações e com a participação de todos os clubes, não tendo assim nenhuma rejeição, graças a Deus, pelo diálogo que a gente sempre pregou, pela humildade que sempre tivemos. Eu nunca tive nenhum problema depois de ser presidente da Federação Baiana de Futebol. Os lugares que eu sempre frequentava, continuei frequentando, tanto em Salvador como em qualquer interior, principalmente em Vitória da Conquista, assim também como no momento presidente em exercício da CBF. Então, tudo isso ajudou ao nosso trabalho e tem ajudado o nosso trabalho. Portanto, eu tenho que ser grato a todos, indistintamente, à imprensa, aos torcedores do futebol baiano, aos dirigentes do futebol baiano. Isso que eu tenho, entendeu, que ter sempre comigo, porque não chegaria aqui se não fosse todo esse apoio que tive aí na Bahia, através das ligas e dos clubes profissionais filiados à Federação Baiana de Futebol. Presidente, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade por dar essa entrevista para a gente aqui, para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação, e desejar sorte aí à frente de um novo desafio que o senhor tem aí na CBF, com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês. O Jornal à Tarde não é só Bahia, o Jornal à Tarde é o Brasil inteiro, é o Nordeste, é um hábito de ler o Jornal à Tarde. Daqui eu não estaria tão bem informado com as questões da Bahia se não estivesse todo dia acompanhando vocês. E quero mandar também o meu abraço e meus agradecimentos a toda a direção do Jornal à Tarde, a todos os redatores, colaboradores do Jornal à Tarde,
que é um instrumento, entendeu, de informação qualificado, com credibilidade e, acima de tudo, de muito respeito. Portanto, eu que agradeço e fico à disposição para em qualquer outro momento que vocês queiram ter qualquer informação aqui da CBF, vocês vão encontrar em mim sempre uma pessoa, entendeu, à disposição.